Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Aleluia, 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 aleluia. Que o Espírito Santo do Senhor encha a cada dia o seu coração e que você a cada dia se mova na direção do Espírito Santo. Vida espiritual é vida em movimento, e vida em movimento caminhando com o Espírito Santo de Deus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar nosso amado irmão, pastor Kleber, aqui. Eu tive a oportunidade de, no ano passado, participar da escola de adoradores ali em Santa Catarina, com o pessoal do F-Hop. Foi um tempo tremendo, um tempo de aprendizado, e um tempo onde a gente aprende a se apresentar diante do Senhor, com humildade, com simplicidade, com coração quebrantado, e com coração em adoração sincera, meu pastor. E estando ali durante aqueles dias, um homem muito simples, com a voz macia, tranquilo, poderia dizer manso e humilde. Nesta noite eu não fui às atividades, porque eu viajei uma semana fora do escritório. Eu tinha algumas demandas de processo com urgência para resolver. Eu falei assim: as meninas, vocês vão? E eu tenho que trabalhar, não tem jeito. Perfeito. Não fui. No dia seguinte, estávamos lá, e Isabela falou assim: meu pai, diga, o pastor Kleber mandou o esboço da mensagem para o senhor. E eu me senti honrado, né? Ainda vou pregar essa mensagem aqui. Amém? Essa pessoa simpática aqui, que Deus nos deu a oportunidade de conhecer, nós agradecemos muito o cuidado de Deus com a nossa igreja. Quando eu falo nossa igreja, eu falo com a igreja em Itamaraju, porque através desse ministério nós somos abençoados, nós ali recebemos também direcionamento do Senhor, inspiração do Senhor. Nós não vivemos um ministério de cópias, nós vivemos um ministério de inspiração, quando o Senhor inspira o nosso coração, não é? E aqui Deus também nos abençoou em trazer essa turma preciosa para que está conosco, não pelo nome do ministério, mas por pessoas maravilhosas que estão aqui conosco, nos abençoando durante esses dias. Por isso, pastor Kleber, desde já eu gostaria de agradecer imensamente ao irmão, pelo carinho, pela dedicação e o esforço de sair de tão longe para estar aqui com a gente, nesse cantinho escondido da Bahia, tá ok? Que Deus abençoe. Vamos orar pelo pastor Kleber, é o pastor da igreja, um dos pastores da igreja lá em Santa Catarina, e que você abra o seu coração e permita que o Espírito Santo ministre sobre sua vida. Nós queremos sair daqui melhores do que entramos. Pai, em nome de Jesus, sonda corações nesta hora, Deus. Que nossa atenção esteja voltada unicamente, exclusivamente para o trono da Tua graça, para que o Senhor trouxe esse homem aqui, os irmãos, para falar aos nossos corações. Nós não temos isso apenas como um evento, mas nós temos como um tempo do Senhor reservado para a sua igreja, para cada um de nós. Por isso, nós damos liberdade ao Teu Santo Espírito. Nós damos liberdade, Senhor Deus, ao Senhor falar aos nossos corações. E nós estamos com terra fértil, Senhor. Que nós recebemos a mensagem desta noite, que ela frutifique em nossos corações. Nós queremos ser pessoas transformadas na Tua palavra. E te pedimos nesta hora, Senhor, a porção necessária da Tua unção sobre a vida do Teu servo, para que ele possa trazer aos nossos corações o que o Senhor colocou no coração dele. E repreendemos aqui toda a cilada do inimigo, tudo aquilo que possa roubar a atenção. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. E toda a igreja diz amém. Que Deus abençoe. Pastor Kleber. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Como o pastor falou, é um
prazer poder estar aqui com vocês essa noite. E eu tenho várias coisas para falar, muitas coisas para falar, mas e eu vou falar delas, mas eu sinto que meu coração foi um pouco mais derretido quando nós estávamos louvando aqui, ouvindo o som da igreja. E uma das coisas mais belas, eu estava falando com o pastor essa tarde, é que quando você conhece uma igreja, você sabe no que a igreja acredita, você percebe o que a igreja canta. Se a igreja canta algo, você consegue entender o que ela acredita, qual é a sua teologia, o que ela realmente acredita. Então, vendo vocês hoje cantando essa música, gritando, pulando, eu pulando, gritando, eu acho que está claro no que essa igreja acredita. E eu quero vir hoje só acrescentar um pouco mais naquilo que já está sendo construído aqui. Amém? Eu queria orar antes de começar. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite sejam as tuas palavras que fluam nesse lugar. Peço auxílio do teu Espírito, ajude a minha vida, que eu seja apenas a sua boca, que eu não interfira na mensagem do céu nessa noite, e que em nome de Jesus, seu Filho seja conhecido. Amém? Gente, eu vou trazer vários textos aqui, então se você tem a sua Bíblia, mantenha ela aberta, tá? Vários textos. Se você tem no celular, vai ser melhor você procurar rapidamente. O pessoal da mídia aí vai ficar meio maluco, mas não tente colocar todos os versículos, senão vocês vão pirar aí, tá? Mas fique tranquilo, vai dar certo. E se você tem a sua Bíblia, acompanhe comigo. E primeiramente eu quero que você abra no livro de Salmos, no capítulo 84. Salmos 84. Há um homem acima, assentado sobre o trono de justiça e retidão. É Ele que está assentado, digno de toda a nossa adoração. Todos estão lá? Amém, vamos lá. A partir do versículo 1, nós vamos ler todo o Salmo, tá? Então, fique tranquilo aí, acompanhe. Se você tiver sono, levante, tome água, mas eu acredito que você não vai conseguir dormir, tá? Amém? Eu acho que o Senhor vai fazer algo importante hoje aqui. E diz assim a partir do verso 1: como é agradável o lugar da sua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do altar de Deus, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa e louvam sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, os que são peregrinos de coração, e ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar das fontes das chuvas de outono, e também o enchem as suas cisternas. Prosseguem um caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor concede favor e honra e não recusa bem algum aos que vivem com integridade. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, como é feliz naqueles que confiam em ti. Eu quero pregar hoje sem saber da música que o Gabriel cantou, sem saber da música que vocês iriam cantar, mas eu quero pregar hoje sobre a presença de Deus. Eu vou pregar 3 mensagens nessa conferência, e essa primeira mensagem é o fundamento de todas aquelas que eu vou pregar amanhã,
no culto da manhã e no culto da noite. Primeiramente, nós estamos falando de eclésia, estamos falando de missão, amém? Estamos falando de o que é ser um missionário, estamos falando na missão que a igreja tem. Mas primeiramente, em saber qual é a missão da igreja, nós precisamos colocar um fundamento aqui. E esse fundamento, ele precisa ser bem entendido. Primeiramente, nós, a igreja, indivíduos, todos aqueles que colocam a sua fé em Cristo, todos aqueles que foram salvos pela graça unicamente, essas pessoas têm uma missão, amém? Amém. Mas essas pessoas só têm uma missão porque elas têm um Deus que é missionário. Nós temos uma missão porque o nosso Deus tem uma missão. Se Deus não tivesse uma missão, eu e você não teríamos uma missão. Parece algo óbvio, mas muitos não entendem isso. A missão de Deus é algo que precisa ser entendida, porque a missão de Deus começa em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e ela termina em Apocalipse capítulo 22. Essa é a missão de Deus. Logo, aqueles que colocam a sua fé nele, carregam e entram na história da missão de Deus, tornando missionário em todos os lugares. Mas existe um fundamento importante. Para que a missão aconteça, nós precisamos ter um encontro com o Deus da missão. Todos os homens, inclusive Abraão, que nós cantamos aqui, antes de iniciar a sua jornada com o Senhor, antes de o Senhor o chamar, ele vivia em Ur dos Caldeus, um lugar idólatra. Abraão é um dos caras mais idólatras da Bíblia, e é importante entender, se Deus não chama Abraão e tem um encontro com Abraão, a missão de Abraão de abençoar todas as famílias da terra não existiria. Por quê? Porque primeiramente nós precisamos ter um encontro com o Deus da missão. A presença de Deus, ela é irrevogável. A presença de Deus é o fundamento de tudo. Sem a presença de Deus, você corre o risco de somente fazer a igreja social. O que é a igreja social? É a igreja que atende todas as necessidades do mundo, mas não necessariamente está ligado com o Deus do mundo. Amém? Eu amo e lidero essa parte da nossa igreja, de cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, carentes, todas essas áreas Deus colocou sobre a minha mão para poder cuidar. Mas eu preciso todos os dias me lembrar que mesmo eu desejando que as pessoas sejam cuidadas, eu não posso esquecer do Deus que a chamou para cuidar. A missão de Deus é importante, mas o Deus na missão, ele precisa ser algo inegociável. A missão divina nos inclui como participantes. Existe um autor que ele diz que a história da criação é uma peça teatral. É uma grande cena teatral, mas existe um único protagonista, aquele que está sentado no trono mais alto, sublime trono. Há um homem acima. A história é sobre esse homem que está acima. A história não é sobre mim e você. A Bíblia não tem a intenção unicamente de falar entre eu e você. A Bíblia tem a intenção de falar no Deus que se fez conhecido. Logo, nós podemos abraçar a missão de Deus. Só para você ter uma ideia, em Êxodo capítulo 33, você pode colocar aí para mim? Êxodo capítulo 33, versículo 15, desculpa. Êxodo 33, versículo 15. Olha o que Moisés disse aqui. Vocês estão comigo, gente? Amém? Amém? Amém. Olha o que Moisés disse aí. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Aqui Moisés estava brigando com Deus. Moisés estava tentando dar um conselho para Deus. Eu e você muitas vezes tentamos dar conselho para Deus. Amém, gente? Nós queremos ensinar a Deus a fazer a obra de Deus. Senhor, se você
fizer isso mês que vem, eu prometo te servir. Então, se você ajustar aqui o meu cartão de crédito, eu vou dar um jeito de honrar o Senhor em tudo que eu faço, né? Você está tentando convencer Deus de fazer a obra de Deus. Moisés aqui está num lugar difícil. O povo decidiu não escolher mais Deus. E Deus diz assim: Moisés, vamos acabar com tudo. Esquece esse povo incomoda. Vamos só eu e você, Moisés. Vamos você fazer um novo povo. O que Deus estava tentando fazer? Um novo dilúvio, entre aspas. Vamos esquecer esse povo idólatra e vamos eu e você começar um novo pequeno grupo. É isso que Deus estava querendo dizer. Moisés poderia dizer assim: fechou, Deus, eu e Deus no pequeno grupo. O pequeno grupo, quem está no seu pequeno grupo, Moisés? Eu e Deus. Não, fala sério, Moisés. Não, eu e Deus estão no pequeno grupo. Moisés poderia falar isso, mas não foi o que ele disse. Ele disse, sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte: Senhor, esse povo, ele é um povo idólatra, mas esse é o seu povo. Se esse é o povo não andar, se você não estiver presente, os outros povos não saberão que nós somos servos do Senhor. As pessoas olharão para nós e vão dizer: esse povo aí não é o povo que serve ao Senhor, porque esse povo aí escolheu outro caminho. Então, Senhor, se você não estiver conosco, não nos faça avançar. E Deus muda de ideia. Então tá, Moisés, vamos continuar a história. E segue. Outra parte, Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo 20, diz algo importante. Os discípulos estão lá na grande comissão, capítulo 28, a grande comissão, Jesus é assunto aos céus, e Jesus diz que algo aconteceria. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, e os seus discípulos falaram: e agora, o que vai ser de nós? Jesus vai embora, nós vamos morrer tudo. E Jesus faz uma promessa, que eu e você precisamos lembrar todos os dias. Se você está aqui, se você está numa grande dificuldade, se você está aqui e você não tem dificuldade nenhuma, se você está aqui, se você tem muito dinheiro, se você está aqui, se você não tem nada de dinheiro, essa esperança e essa verdade é para você também, é para todos nós aqui que estamos nessa sala, inclusive eu, inclusive todas as pessoas, todas. E diz o seguinte: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus fez uma promessa que estaria conosco todos os dias. Pastor, eu não sei se Deus está comigo. Está. Oh, pastor, eu cometi um pecado. Deus não está. Deus está com você. Ah, Deus está. Por quê? Porque você convenceu Deus? Não, porque Deus prometeu que estaria presente até a consumação dos séculos. E se Deus disse que estaria presente até a consumação dos séculos, e se Deus não é homem, nem filho do homem, para que minta e nem se arrependa, nós temos uma esperança viva. O nosso Deus estará presente todos os dias. Ai, Deus está no nosso meio. E estará até os últimos dias. Vamos continuar. E quando nós lemos o Salmo 84, parece que Davi está dizendo que a coisa mais importante é a casa do Senhor. E ele está dizendo isso. Davi provavelmente nesse salmo estava muito distante do templo em Jerusalém. Davi já era rei, mas por algum motivo, alguns dizem que estava fugindo do seu filho Absalão, outros vão dizer outras coisas, mas o que eu quero falar aqui não está diretamente na intenção de Davi estar longe, mas o Salmo está dizendo que Davi estava muito longe. Como que eu sei disso? Porque ele está dizendo assim no versículo 8, Senhor, ouve a minha oração, ó Deus dos exércitos, ó Deus de Jacó, escuta a minha oração. Davi está pedindo para Deus algo, Davi está orando para Deus algo, e ele está dizendo, como é amável, a palavra aqui traduzida para, que fica melhor, na minha Bíblia está agradável, mas na sua pode estar amável, essa palavra é mais importante quando ela é transliterada como amável, porque o lugar do Senhor é um lugar de amor.
não é necessariamente somente agradável. Porque quando a gente fala que é agradável, por exemplo, essa sala aqui está agradável, não está quente, porque ela tem ar-condicionado. É diferente de eu dizer que esse lugar aqui é um lugar cheio de amor. Todos estão comigo? Agradável traz um sentido meio que diminutivo, mas o centro aqui é como a sua casa é um lugar amável. E não é somente a igreja. Davi está falando do templo em Jerusalém, mas ele não está falando único exclusivamente do templo. Davi está falando assim: Senhor, como é precioso 1000 dias longe do Senhor. Um dia é mais importante do que todos os dias da existência, porque a sua casa, onde você está presente, é o melhor lugar que eu possa estar. Não é único exclusivamente nesse lugar aqui o Senhor está presente. Mas Davi está falando do anseio de o Deus presente, da presença manifesta de Deus. Só que isso não pode nos trazer um lugar de extremismo. A gente tem que tomar cuidado de achar e não entrar nesse tipo de pensamento de que só é necessário e possível conhecer a Deus dentro da igreja. Não. É possível conhecer a Deus em todos os lugares. E a pergunta que eu faço para você: como é possível conhecer a Deus? Alguém se arrisca? Como é possível conhecer a Deus? Por que nós podemos conhecer a Deus? Porque nós somos bons? Não, claro que não. Nós somos pecadores. Então isso não pode ser um argumento. Por que nós podemos conhecer a Deus? Porque um dia Ele se revelou. Caso contrário, seria impossível. Então nós temos um Deus que se revela. E a partir da sua revelação de quem Ele é, nós podemos contemplá-lo. E quando nós contemplamos, nós nos tornamos. Você é tudo aquilo que você contempla. Se os seus olhos estão num lugar fixos, a sua vida será moldada a partir daquilo que você está vendo. Se os seus olhos estão fixos, vou dar um exemplo aqui, para não cair sempre na mesma. Se os seus olhos estão fixados num carro 2026, e tudo que você pensa sobre um carro 2026, tudo que você pensa, o que você busca, o que você come, o que você está sempre pensando, 24 horas pensando nesse carro 2026, a sua vida será moldada por esse pensamento, e tudo que você irá fazer será a partir desse lugar. Seu dinheiro vai ser isso, seu tempo vai ser isso, sua família vai fazer isso, seus filhos vão falar sobre isso, seus amigos vão falar sobre isso, tudo que está ao seu redor é a respeito disso. Mas o ponto é, o que nós realmente precisamos é de o nosso Deus cada vez mais presente. A igreja, ela nunca foi e nunca teve um intuito de ser estabelecida para ficar aqui dentro. Ela nunca foi. Se fosse assim, Deus não criaria aquela grande máxima: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Deus não teria escrito isso na Bíblia. Deus teria falado: fique todo mundo dentro da igreja que eu vou abençoar a vida de vocês todos os dias. Foi isso que Deus disse? Não. Se Deus não falou, Deus não espera que eu e você fizemos isso único e exclusivamente. Aqui é o lugar onde os santos se reúnem. Aqui é o lugar onde nós estamos ansiando pela presença de Deus, sendo ensinados, doutrinados, vivendo em comunhão, fazendo tudo aquilo que a Bíblia nos pede para fazer. Mas caso contrário, nós vamos nos confinar aqui dentro. É como se fosse aquela estufa. Você sabe que a estufa, ela tem um propósito. Você já viu quando a gente vai plantar uma plantinha e você coloca dentro da estufa? Ela não pode ficar para sempre dentro da estufa, porque ela morre. A estufa é só para dar o início. Quando ela ganha corpo, ela precisa ser plantada em outro lugar. Assim somos nós, plantinhas do Senhor, onde o Senhor nos planta. Depois de nós estivermos crescendo, é ali que nós precisamos florescer. Amém? Mas existe um erro comum, e nós pregamos isso sem querer. E qual é o erro? Vem para Jesus, para dentro da igreja, que os seus problemas acabaram. Não, meu amigo, esse discurso ele não existe.
Se você um dia prometer isso para alguém, você não está prometendo algo bíblico. Fique dentro da igreja que o diabo não vai atacar a sua vida. Também é mentira. O diabo está ao nosso derredor, ele está sempre presente. Esse prédio aqui não tem poder de nos proteger. Esse prédio aqui tem o poder de nos acolher. E a partir do acolhimento, nós nos fortalecemos. A partir do nosso fortalecimento, contemplamos o nosso Deus, que é todo-poderoso, está sentado no mais alto sublime trono. A nossa esperança tem um lugar, nós sabemos para onde estamos indo, a nossa fé está fundamentada no firme fundamento que é o Senhor, e por meio do Espírito nós vamos crescendo, edificando uns aos outros. Por isso que Efésios capítulo 4 diz, ele separou um para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, para quê? Para a edificação dos santos, para que os santos cresçam e possam edificar outros. É isso que nós precisamos fazer. Você não precisa única e exclusivamente de uma conferência para saber que você precisa ir para fora. Você precisa ler a sua Bíblia. Lendo a sua Bíblia, você vai perceber que você não foi chamado para ficar exclusivamente dentro da igreja. Amém, meus irmãos? Amém? Amém. Crente que não lê Bíblia está sucinto, está suscetível, melhor dizendo, a qualquer coisa, a qualquer engano, a qualquer tipo de ideologia, a qualquer maluquice que alguém apresente para ele. Agora, se o crente ler a Bíblia, pastor, eu não sou teólogo, eu não tenho a melhor interpretação, não é isso que eu estou dizendo. Leia a Bíblia todos os dias e leia a Bíblia sempre. Um conselho de um grande amigo meu, um senhor que está na glória nesses dias. Pastor Harold Walker, presidente da Ticum Brasil, faleceu alguns meses atrás. E o conselho que perguntaram para ele, acho mais de 50 anos de ministério, pastor, qual é o seu conselho que você daria? Leia a Bíblia toda sempre. Porque quando você cair dentro de um lugar que ideologia, conversa, falso ensino, heresia, seja lá qual for, você não vai cair nisso. Você pode não identificar qual é o problema, mas você vai dizer assim, isso aqui tem cheiro de coisa ruim. Não sei, parece que é de Deus, mas tem um cheiro estranho aqui. E quem é que sabe que tem cheiro estranho? Quem sabe qual é o cheiro verdadeiro? Amém, gente? Amém. Então é importante ter isso. Conhecer a verdade liberta você. Agora existe um problema. Nós queremos vir para a igreja, e a igreja é o lugar onde nós somos edificados. Nós precisamos estar aqui reunidos todas as semanas. Mas nós não podemos ir para fora sem um fundamento devido. Porque você vai para aí fora explicar qualquer outra coisa que não é o Evangelho. Não adianta você só sair para fora. A palavra eclésia é chamados para fora. A preposição é de dentro para fora. Ou seja, você é chamado para estar longe daqui. Essa é a palavra. Mas primeiramente você precisa estar aqui para aprender. Senão você vai para lá sem um fundamento, sem uma estrutura. Esse mundo, gente, todos nós sabemos, a vida está difícil, esse mundo está cada vez mais insano, confuso. Se o mundo está confuso, qual é o conselho que eu, pastor, daria para você? Busque conhecer e estar na presença de um Deus que não tem confusão. Esse Deus trará clareza, verdade, e você estará sempre caminhando em direção a Ele, mesmo que você caia em alguns momentos. Mas por que a presença de Deus? Porque na presença de Deus nós precisamos entender e viver. Porque na presença de Deus nós recebemos o amor. Não é só o amor do sentimento. Não é o amor filéu, não é único e exclusivamente um sentimento de afeição. O amor que a Bíblia está dizendo aqui, eu estou levantando aqui, é o amor que se entrega, é o amor que está disposto a perder para o Senhor. Eu não sou cantor, mas posso cantar. É esse amor que está disposto a perder. É esse amor que nós recebemos aqui. Sabe por quê? Porque se você perder aqui com a consciência correta, você ganhará no lugar eterno,
em que todas as suas recompensas serão trazidas para você. A música do Paulinho é ele. As recompensas que ele fala, as recompensas não é a recompensa dessa terra, porque você já tem. A Bíblia diz: se você anseia por muitas coisas dessa terra, eu e você somos considerados os piores, porque a promessa que nos foi dada não é conquistar a terra somente, não é espalhar o evangelho somente. A promessa foi nos dada que nós temos uma esperança vindoura. Nós estamos indo para algum lugar, meu irmão. Nós temos um destino. Nós saímos de um jardim, estamos indo para uma cidade. Você está indo para algum lugar. Você não está somente vivendo o cristianismo para essa terra. Se você estiver só por causa dessa terra, o pastor vai conversar com você. A presença de Deus, e aqui eu gosto de trazer esse entendimento de vários autores que eu li e leio a respeito disso. Na presença de Deus, aqui dentro do nosso espaço, da nossa igreja, tanto aqui quanto lá na minha igreja, dentro da igreja nós temos, ou dentro da presença de Deus, melhor dizendo, nós temos os nossos desejos ordenados. Por que nós precisamos ter os desejos ordenados? Porque nós sempre vamos desejar algo errado. Nós sempre vamos desejar algo que muitas vezes Deus não deseja. Por exemplo, eu não posso desejar o melhor trabalho? Pode. Eu não posso desejar uma provisão? Pode. Eu não posso desejar o melhor casamento? Pode. Agora, se isso estiver desordenado, você terá sérios problemas. Se você deseja muito crescer na sua carreira profissional, e se isso não for ordenado por Deus, diante de Deus, diante do Deus vivo, da presença de Deus, isso fará da sua vida uma tortura, porque você não terá mais equilíbrio. Você trabalhará 24 horas, 7 dias por semana, tentando alcançar sempre o próximo mês, e isso vai destruir a sua vida. Por quê? Porque isso está no lugar do seu coração. O lugar da presença de Deus é onde Deus ordena os nossos desejos, e nós precisamos ter os desejos ordenados. Nós precisamos aprender a desejar a coisa certa, meus irmãos. Por quê? Porque nós sempre temos a tendência em desejar aquilo que não é o que Deus quer. Pastor, mas isso é difícil? É difícil, claro que é difícil. É difícil se você tentar fazer com a sua força. A obra de Deus não é feita com a nossa força, a obra de Deus é feita pelo poder do Espírito Santo de Deus, que nos capacita para toda boa obra. Agora eu consigo entrar naquilo que a missão para mim faz muito sentido. A igreja, ela só sai corretamente para o mundo quando primeiramente aprende a habitar na presença de Deus. E quem realmente habita na presença de Deus não consegue permanecer indiferente ao mundo e às pessoas e a tudo aquilo que Deus ama. Se você está na presença de Deus, você aprende a desejar o que Deus deseja. Mas pastor, Deus não deseja ajudar os necessitados? Deseja, mas eu também desejo. Primeira coisa, quando eu aprendi a lidar com o vulnerável foi, eu estava fazendo muitas coisas, e uma vez Deus me confrontou muito forte mesmo. E pode ser que não sirva para você, mas para mim serviu. E a palavra foi o seguinte: eu estava querendo ajudar o necessitado, cesta básica, cuidado médico, nós tentamos fazer isso, mas eu estava esquecendo o principal. E Deus me disse assim: você pode estar alimentando pessoas para ir para a condenação eterna, porque você não está apresentando o Evangelho por meio da obra que você está fazendo. Eu digo: como assim, Senhor? Eu estou cuidando do pobre. Assim, eu também quero que você cuide do necessitado, da viúva, do vulnerável, ou de todas as pessoas que passam necessidade, porque não é só o necessitado que passa necessidade, todo mundo. Eu moro numa cidade muito bem sucedida, cidade que apartamentos custam facilmente, lugares que custam mais de 25, 30 milhões um apartamento. E você acha que as pessoas que moram nesses lugares não precisam de Deus? Muitas vezes essas são as que mais precisam.
porque confiam somente naquilo que têm. Eu posso estar correndo o risco de cuidar daqueles que Deus quer que eu cuide, mas não está sendo aquele que apresenta a verdade para eles. A ação, o cuidado com aqueles que estão fora, não pode ter um fim em si mesmo. Precisa ser um meio onde a verdade do reino de Deus é apresentada. E é por isso que nós estamos aqui aprendendo um pouco mais. Nós precisamos nos reunir, nós precisamos ansiar pela presença de Deus, nós precisamos ir para fora, mas as duas coisas não podem estar desconectadas, senão nós iremos mancar. Nós precisamos das duas coisas, do lugar da presença, da igreja, do cuidado, do acolhimento, mas também precisamos sair para fora com o conhecimento correto, com o desejo ordenado. Caso contrário, nós vamos simplesmente fazer obras por obras. E isso qualquer ONG faz. Amém, gente? Amém. Conheço muitas ONGs que fazem um trabalho melhor do que a igreja. Conseguem recursos, muitas vezes mais do que a igreja consegue. Mas é uma ONG só. Fazem um trabalho de cuidado, pessoas são cuidadas? São cuidadas. Mas a ONG não apresenta o Evangelho. A ONG não leva as pessoas para o céu. A ONG não expressa a verdade bíblica para as pessoas. Porque as pessoas não precisam único exclusivamente de uma cesta básica. Elas precisam do verdadeiro Deus, que hoje vai suprir uma cesta básica, mas amanhã garantirá a vida dela na glória eterna. Eu não sei se você já percebeu, isso aqui nem está aqui, mas não sei se você já percebeu, que o reino o qual eu e você professamos, é um reino onde o rei está embaixo. Você já percebeu isso? É um reino de cabeça para baixo, que aquele que perde é o que ganha, o que morre é o que vive, o que dá é o que recebe, o maior, que tem mais autoridade, é aquele que lava os pés dos outros. Não é um paradoxo, é uma loucura? Só que muitas vezes nós queremos inverter de novo, eu tenho autoridade, eu sou pastor, então as pessoas precisam me servir. Não é isso. Eu sou aquele que tenho 30 anos de igreja, você pode ter 200 anos de igreja. Se seu coração não for ordenado, você está perdido. Sabe por quê? Porque a Bíblia também me diz que naquele grande dia, uns irão falar, no teu nome eu preguei, fiz milagres, sinais, maravilhas. E o que ele irá dizer? Não vos conheço. Isso me diz que essas pessoas terão o poder de fazer isso, e irão fazer, e vai acontecer. Sinais vão acontecer, as pessoas vão fazer sinais. Mas o que você quer? Você quer fazer sinais na terra, ou você quer viver no céu, ou na eternidade com o Senhor para sempre? Nós temos que entender isso. Porque a presença de Deus é que nos equilibra, é que nos traz para essa realidade. E o meu desejo hoje, meu irmão, é que Deus chacoalhe o seu coração. Não para que você somente saia daqui pregando o Evangelho para todo mundo, mas eu quero que você tenha um encontro com a presença de Deus. Porque quando você encontra, você não sairá igual. Jacó, quando encontrou com o Senhor, saiu deficiente, saiu mancando. Por quê? Porque quem encontra com a presença não sai igual. Acontece alguma coisa. Esses que encontram com a presença, eles vão olhar para o mundo aí fora, eles não vão ver somente necessidades. Eles conseguirão ver a necessidade. Mas porque Cristo me salvou, eu posso ser a mão que estenderá essa necessidade. Os olhos mudam, o desejo muda, a ação muda. A presença de Deus forma uma igreja que ama pessoas. Pastor, é óbvio? Não é óbvio. Não é óbvio. Por que não é óbvio? Porque igreja pode se tornar um lugar... Eu vou usar uma palavra forte aqui, pastor, mas tudo bem, vai dar certo. Existem movimentos, e não é crítica de igreja, tá? Eu estou falando de nós. Nós entramos num lugar tão elitizado, tão exclusivista,
que nós achamos que a igreja é um clube religioso. Todo mundo se reúne para fazer alguma coisa, e nesse clube eu pago uma mensalidade e eu tenho alguns benefícios, né? O clube é assim, você paga no final do mês, no início do mês você pode usufruir do que o clube tem. Só que nós temos um clube que é religioso, que tem uma fé, que tem esse tipo de coisa. Sabe o que isso parece? Muitas vezes o nosso entendimento errado é que a igreja pode se tornar meio que um clube da maçonaria. Só os escolhidos ficam lá dentro e ninguém tem acesso. Nós não podemos ser esse tipo de gente, meu Deus. Nós somos aqueles que precisamos ser os primeiros a estender a mão. Nós precisamos ser os primeiros a amar qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo. Não é tipo de pessoa. Por quê? Porque a Bíblia diz que naquele grande dia haverá uma multidão, toda língua, tribo, nação, etnia, todos os povos estarão reunidos diante do Deus da justiça. Lá não vai ter só um grupo de pessoas, uma nação ou uma raça, serão todas as raças. Então, se Deus não faz distinção, eu e você nunca poderemos fazer distinções. Ah, mas o cara é chato. Você também é, eu também sou. Sabe por quê? Porque todos aqueles que carregam ainda as marcas do pecado, a natureza caída, somos chatos. E esse é o ponto. Tem hora que eu sou chato mesmo. Minha esposa tem uma coroa cravejada de diamantes. Ela está assistindo isso aqui, eu acho. Por quê? Porque muitas vezes eu sou chato. Ela também é chata. Todos nós somos chatos. Mas por que nós somos assim? Gente, perfeição cristã não existe. A perfeição cristã só acontecerá um dia, quando Deus da glória, com os seus anjos, tocar as trombetas, chamar de todas as nações, para si um povo eleito. E nesse dia, todo o corpo será totalmente transformado. Aqueles que morreram primeiro ressuscitarão com o Senhor. Logo, nós seremos perfeitos. Esse dia ainda está no futuro. Ele não existe hoje. Por isso que eu estou dizendo que é óbvio. Se ele não existe hoje, não tente viver hoje somente, porque você não vai conseguir. Você precisa de Deus para amar Deus. Você precisa de Deus para amar as pessoas. Você precisa de Deus para se amar. Porque ao contemplar a presença de Deus, nós aprendemos o que é realmente o ser humano, nós aprendemos o que é realmente amor, nós aprendemos o que é realmente identidade, nós aprendemos tudo. Por quê? Porque nós estamos contemplando o Deus que nos criou, e Ele sabe de todas as coisas. Mas Davi disse que os tabernáculos do Senhor são amáveis. Por quê? Porque esse lugar é o lugar mais importante da terra. O lugar mais importante da terra é na presença de Deus, é onde Deus está presente. Deus não está em todos os lugares, claro, mas eu estou falando da presença manifesta de Deus. Existe um texto que em Isaías capítulo 6, com certeza vocês conhecem, que Isaías tem um encontro com a glória de Deus. Isaías entra no templo e ele vê aquilo que é estrondoso. Ele tem um encontro com o Deus da glória. Ele vê o Senhor quebrantado, ele fica quebrantado, purificado. Logo depois vem a pergunta. Deus pergunta: quem enviarei? A partir do encontro que Isaías tem com o Senhor, vem uma missão. Qual é a missão? Deus precisa de alguém para enviar. Mas se Deus não encontrasse Isaías primeiro, não teria sentido o envio. Envio missionário nunca pode ser desconectado com o Deus da missão. Amo o Descend, sou amigo do Theo, conheço as pessoas, conheço o movimento, é ótimo. Quando nós levantamos o tênis lá na conferência, isso é significativo, isso marca o nosso coração. Agora você pode levantar o tênis, mas se você não for na padaria apresentar o evangelho, simplesmente você levantou o tênis. Aí você bate uma foto.
e perder para o Senhor, é estar disposto a orar pela mulher no supermercado. Isso é perder para o Senhor. Ah, mas daí não vai alcançar muitas pessoas. Eu vi uma história, e essa história ela mexeu muito com o meu sonho. Hoje, quando o Gabriel estava cantando, eu digo: Senhor, meu sonho precisa ser alinhado. Eu vi uma entrevista de um pastor americano, e que uma vez ele estava dizendo a seguinte história. Ele diz assim: eu estava no meio do culto e de repente a igreja cheia e chegam 2 jovens. E os 2 jovens da igreja cheia e não tinha lugar, só tinha 2 lugares na frente, um na frente e um no meio. E eu disse assim: ah, não, eles que são adultos, eles que se virem, senta lá atrás, dá um jeito, faz qualquer coisa. Aí o diácono levanta: não, pastor. Diácono chega: não, pastor, está errado. Eu vou arrumar um lugar para essa pessoa. Mas nem que um senta aqui, outro senta lá, vamos dar um jeito, vamos sentar ele. O pastor: não, tudo bem, arruma um lugar para eles. O culto já estava atrasado, e o diácono foi e colocou uma pessoa de um lado, um jovem, um homem do lado, e um jovem homem do outro lado. E naquele culto especificamente, um jovem daquele ouviu a mensagem do Evangelho. Ninguém sabia quem é esse jovem. Ouviu a mensagem, teve um encontro com a presença de Deus. E esse jovem, pelo nome, conhecido como Billy Graham, o homem que empregou o Evangelho para o mundo inteiro. Porque um diácono arrumou uma cadeira para esse jovem sentar, preparou um lugar para o jovem sentar, e esse jovem nada mais, nada menos era Billy Graham. Na sua jornada, lá na frente, Billy Graham lembrou: se eu não tivesse sentado naquela cadeira, se aquele diácono naquela cadeira não tivesse colocado um lugar para me sentar, eu não teria um encontro com o Senhor. E naquele momento, eu me tornei, não porque eu desejava isso, mas Deus me levou a pregar em quase que todas as nações da terra. E a gente muitas vezes considera: ah, é um cara que entrou agora, arruma uma cadeira para ele sentar, dá água. Ah, mas o cara está bêbado, senta lá atrás. Se ele gritar, senta lá atrás. E o bêbado sempre ele grita, ele faz confusão. Senta lá atrás, dá uma água, sopra na casa dele, vá, pega uma toalha, faz qualquer coisa. Deixe ele ficar aqui dentro, porque aqui dentro ele está exposto à pregação do Evangelho. A verdade de Deus está sendo colocada sobre ele, e pode ser que, no momento, o Senhor o encontre. E quando o Senhor o encontra, o Senhor está pronto para enviar esse homem à missão. Amém, gente? Amém. No Salmo 84, versículo 2, diz assim: a minha alma nela e até desfalece pelos atos do Senhor. O desejo do salmista aqui não é único exclusivamente pela presença e pela casa de Deus, a casa de Deus. O desejo aqui é por Deus. O salmista, ele sabe que Deus está presente na sua casa. Ele sabe que na casa de Deus tudo pode acontecer e Deus está presente. Nós conseguimos sentir Deus na casa de Deus. Mas Davi está interessado no Deus da casa. Ele quer saber o Deus que está lá dentro. Ele está interessado nesse Deus, porque ele diz assim: a minha alma anela, ou seja, se conecta, anseia e até desfalece pelos átrios do Senhor. Átrios não necessariamente é o altar aqui, tá? Átrios é um lugar específico, porque altar aqui não é a mesma coisa que no templo em Jerusalém. Altar tinha outra coisa. Isso aqui é um palco, onde a pessoa fica mais alta, não necessariamente é um altar. O pastor já ensinou isso para vocês, com certeza. Porque o altar é onde Deus se faz conhecido, se faz presente. E quando nós temos isso, uma igreja,
É importante que a igreja não saia para a missão de forma saudável enquanto não estiver sendo dominada pelos desejos corretos. Uma igreja pode dizer que quer crescer, mas talvez queira apenas um status de igreja que está crescendo. Minha igreja está cheia de gente, mas a pergunta que nós temos que fazer é: essa igreja tem gente transformada? Há transformação, há conversão, batismo, caráter transformado, família restaurada? Se tem, é isso. Deus está presente. Nós não podemos usar a igreja para mostrar que os nossos ministérios são melhores do que os dos irmãos. Sabe por que isso? Porque não existe comparação de igreja. Sabe por quê? Porque existe crente na Assembleia, na Batista, na Presbiteriana, na Metodista, em todos os lugares existem pessoas que sinceramente acreditam no Senhor. Pode ser que nem todos tenham a mesma visão, mas na igreja do Senhor, ela é ela tem várias pessoas de diferentes características. Eu tenho um tio que orou pela minha conversão durante 5 anos. Ele é um crente da Assembleia de Deus, mas crente raiz, que ora no monte, que não usa bermuda, é esse cara aí. Só que para ele, um ambiente que ele consegue viver a fé é na Assembleia de Deus. E glória a Deus por isso, porque se ele não estivesse na Assembleia de Deus, eu sei da história que ele tem, ele não estaria na igreja mais. Por isso que nós precisamos entender, a presença de Deus está fluindo no meio dessa cidade, da minha cidade, e é importante nós entendermos e ansiarmos por isso, porque sem a presença nós de maneira nenhuma seremos transformados. Podemos dizer que queremos servir, mas talvez queremos apenas visibilidade. Visibilidade é interessante, é importante sim, mas isso não pode se resumir à visibilidade. Nós precisamos ser chamados como o povo da esperança. Nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo que carrega a mensagem mais importante da terra. A mensagem que diz que se você colocar a sua fé única e exclusivamente em Cristo Jesus, você está assentado nas regiões celestiais com Ele. Jesus Cristo é aquele que colocou você novamente junto com a comunhão da Trindade. Existe o Deus Trino, é Deus trazendo você para dentro da comunhão. Por que nós precisamos viver em comunhão? Porque o nosso Deus é comunhão. 3 pessoas vivem em comunhão, um único Deus. É importante entender isso, porque o nosso Deus é missionário. Sabe por que é missionário? Porque o Deus Pai cria todas as coisas. Com a sua palavra Ele cria a missão. O homem cai, Deus Pai envia o seu filho, missão. Seu filho morre, envia o Espírito, missão. O Espírito está preparando, envia a igreja, missão. Depois Deus vai retornar e restaurar todas as coisas em missão para nos resgatar para o reino eterno. Percebe que o nosso Deus é um Deus missionário? Então, se eu e você não somos missionários, nós temos algum problema na nossa espiritualidade. Nós estamos caminhando para outra coisa. Nós temos capa de gente missionária, mas na sua essência nós não somos missionários. Nós temos uma missão, nós temos uma esperança, e nós temos a palavra mais importante a ser anunciada: o Evangelho de Cristo Jesus. E caminhando para o final, eu queria chamar o time de louvor. E eu sinto nessa noite que Deus, que de alguma forma, Deus está disponível para todos nós aqui nessa noite. Mas de acordo com Jeremias capítulo 33, um versículo muito conhecido de vocês, meu, e todo daquele que ler a Bíblia, se você lembra desse versículo, você vai lembrar, que diz o seguinte: Jeremias capítulo 33, versículo 3. Alguém pode colocar no telão para mim? Jeremias, esse versículo muito conhecido. E diz assim: clame a mim e eu te responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Ou seja,
Jeremias está dizendo, está nos ensinando e nos dando a oportunidade, que Deus está dizendo assim: eu estou disponível em todos os momentos, mas eu espero que você me chame. E hoje nós vamos chamar o Senhor. Hoje nós vamos chamar o Senhor. Nós vamos clamar a Ele para que Ele, mais uma vez, como Cantares vai dizer, beija-nos com beijos da sua palavra. Beija-nos, Senhor, com a sua presença. E eu queria pedir para todos vocês ficarem de pé, e o pessoal aqui pudesse empilhar as cadeiras um pouco para trás. E nós vamos fazer um momento de clamar ao Senhor, para que o Senhor nos visite. Acho que só dar uma empurradinha para ter um espaço para as pessoas virem aqui na frente. Não, pode deixar. Gente, só cuidado para não quebrar muito. Só coloca um pouquinho para trás, só para ter espaço de você. Gente, à medida que os anos avançam, à medida que cada momento, cada ano que essa igreja completa e que essa igreja relembra o dia que ela nasceu, relembra o dia que o Senhor deu start nessa missão, a minha oração nessa noite, e a sua também, é para que o Deus, mais uma vez, se faça presente, palpável. Nós queremos experimentar Deus aqui hoje, amém? Eu quero gerar em você uma expectativa, não para que você somente tenha um sentimento, uma experiência, mas para que você tenha a oportunidade de esqueça as pessoas que estão ao seu lado. Agora é o momento que você vai esquecer da sua reputação. Não olhe para o lado. Não é sobre o que a pessoa vai ver. Se você chorar, chorou. Se você sorrir, você sorri. Se você gritar, grite. Se você quiser pular, pule. Mas eu tenho certeza, na nossa comunidade, ao longo desde 2013, nós temos uma sala de oração que funciona quase que todos os dias. Antigamente tinha mais turnos, e era algo verdadeiro, todas as vezes, com a sala cheia, com a sala vazia, Deus olhava para baixo e via um povo, não necessariamente sentado e esperando, mas via um povo sedento. A Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 5, São Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, que aqueles que têm fome e sede de justiça, esses serão saciados. Não a justiça nossa, de nós sermos justiceiros, a justiça de Deus, mas eu não quero focar na justiça agora, eu quero focar na fome e na sede. E Deus diz: o meu povo que tem fome e sede, esse será um povo que terão a minha atenção, será um povo que está olhando para mim e dizendo: eles me querem lá embaixo, eles querem a minha presença. Outro texto que você também conhece, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, arrepender dos nossos pecados, se prostrar e me adorar, eu irei até o seu local, sararei a sua terra. Ou seja, Deus está dizendo: eu espero um povo que me deseje, eu quero um povo que saiba quem eu sou, mas um povo que queira que eu esteja presente. Meu irmão, minha irmã, você está aqui não porque você foi convidado, você está aqui porque você tem um sentido, e o sentido é que Deus se manifeste e mude o rumo da sua história. A presença de Deus muda o curso da sua história. Pode ser que você hoje esteja sem nenhuma esperança, e pode ser que Deus visite. Eu não estou prometendo que Ele irá visitar, eu estou dizendo, e eu sei, já vivi isso, que quando Ele está presente, algo acontece. Quando Ele está presente, algo acontece. Então nessa noite, Senhor, nos visite,
a sua palavra. Visite-nos, Senhor, queremos experimentar uma porção daquilo que você é. Sela o nosso coração, sela a nossa vida. Espírito Santo, eu oro, Senhor, por restabelecimento de identidade nessa noite. Eu oro, Senhor, por cura e restauração nessa noite. A Bíblia diz que os sinais acompanhariam aqueles que creiam. Eu oro por sinais e maravilhas por meio do Espírito Santo de Jesus. Senhor, uma só palavra sua é suficiente e os doentes serão curados. Uma só palavra sua, uma vida pode ser transformada do dia para a noite. Senhor, venha sobre nós. Vamos, levante suas mãos. Se você quer algo de Deus, clame. Ele está disponível. Ele está disponível. Meu lugar mais alto, que eu quero estar. Sim, Jesus. O lugar mais alto, que eu quero estar. E no lugar mais alto, Sim, que eu quero estar, é aos teus pés. Doce presença, constante presença, que não vai embora. vem, fica embora. Fica embora. Doce presença, Constante presença que não vai embora. Vem, fica embora. doce presença, Constante presença
Ah, Senhor. É, Jesus. Ah, Senhor. Ser cheios da tua presença e te amar cada vez mais, te amar cada vez mais. Irmãos, sabe uma das coisas que mais me confronta, e as pessoas mais me perguntam isso: pastor, qual é a sua maior dificuldade como um pastor? E eu respondo para ela: a minha maior dificuldade como um pastor, primeiramente, é como um cristão. O pastor não é uma categoria diferente, eu sou um cristão. Se eu deixar de ser pastor amanhã, eu preciso continuar sendo um cristão. Pastor não é o que eu sou, pastor é uma função que eu exerço. Mas as pessoas me perguntam qual é o maior desafio que você tem. Eu poderia falar vários que você imagine que um pastor tenha, assim como você tem, como todos nós temos. Mas para mim o maior desafio é não me tornar um profissional da fé. Esse é o meu desafio. O desafio para você é não se tornar único, exclusivamente um crente professo. Proferir a fé. Sabe por quê? Porque sem a presença de Deus, eu posso fazer um culto. Mas se o Espírito Santo não estiver presente, não haverá quebrantamento. O profissional da fé consegue pregar, estudar, aconselhar, consegue fazer muito, porque a gente faz isso há muito tempo e a gente acostuma a fazer. Você também, como cristão que lê a Bíblia, que professa, que visita, que cuida, que acolhe, nós podemos cair nesse lugar de profissionalismo cristão. Nós sabemos fazer isso, só que nós perdemos aquilo que é mais prioritário. Está assim, você que está aqui. É você poder dizer: Jesus, minha vida está um caos, mas eu sei que você está aqui do meu lado, você está presente. Parece que a minha vida está desmoronando, mas o Senhor está aqui. Eu posso não sentir, mas o Senhor está aqui. Sem a presença, haverá muita atividade, mas não haverá vida. Nós podemos fazer muitas coisas, mas pode ser que não seja vida. Pode ser que não seja aquilo que Cristo quer que eu e você fizemos. Porque Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse: eu sou o caminho, a verdade e o trabalho. Ele não disse isso, a não ser que você encontrou uma Bíblia errada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aonde Cristo está, a vida. Então hoje eu quero afirmar para você que, de acordo com as Escrituras, se você colocou a sua fé em Cristo, há vida em você. Eu não preciso profetizar isso para você, a Bíblia já está me garantindo. Se a Bíblia diz que você escolheu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você encontrou o Deus da vida. Pode ser que agora você esteja meio que com os olhos meio embaraçados, mas o Deus da vida resgatou você. Ele fez você estar aqui hoje. E você só chegou aqui porque Deus te trouxe. Sem a presença de Deus, pode haver uma reunião, mas não haverá uma distinção espiritual. Podemos nos reunir como um clube, sair daqui cada um para suas casas, comer um hambúrguer, e amanhã será um novo dia. Agora, se nós estamos aqui, a presença de Deus nos encontra. Nós vamos comer um hambúrguer. Amanhã será um novo dia. Sabe por que isso é diferente? Que pode ser que na lancheria
o seu hambúrguer demore para chegar, mas você experimentou a presença de Deus, e você vai dizer assim: fique tranquilo, meu irmão, faça o hambúrguer no seu tempo. Eu tenho todo o tempo do mundo. Eu posso perder umas 2 horas de sono, mas eu quero aqui, porque aqui faz parte do seu trabalho, e eu quero pagar o seu trabalho, que você está trabalhando até essa hora, e eu como cristão preciso honrar o seu trabalho. Então pode, eu sei que está cheio de gente, eu sei que o seu trabalho aqui é difícil, eu sei que viver na chapa de almôndega é difícil, eu vou esperar. Isso se repete amanhã, isso repete segunda, isso repete terça, e isso vai mostrando que nós somos um povo que está em constante encontro com o nosso Deus. Não é que você se torna o grande santo, é que você se torna a pessoa que reconhece que todos os dias precisa de Deus para viver. E isso é a beleza da vida cristã, isso é a beleza do Evangelho, é isso que nos torna a imagem de Cristo, uma caminhada diária no cotidiano, e todos os dias. Mesmo que você não tenha paciência no trânsito, você vai chegar em casa, aquele cara que você buzinou e xingou no trânsito, você vai sentar no sofá da sua casa, na cama, e você vai dizer assim: Senhor, me perdoe, eu sei que o Senhor está presente, perdoe meu coração. E no próximo encontro no trânsito, mesmo que não seja a mesma pessoa, você não fará novamente. Eu posso ficar aqui a noite inteira citando exemplos. A mulher que ia ser apedrejada, uma pecadora pega em adultério, Jesus aparece, ela ia ser morta, de acordo com a lei ela merecia ser morta, mas Jesus encontra, Jesus faz toda aquela cena, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, todos jogaram as pedras, e ela chega diante de Jesus, e o que ele fala? Pode ir, mas não peques mais. Ela teve um encontro, Deus salvou ela, mas Deus disse: você sabe quem eu sou, então agora repita isso, viva isso, não cometa o mesmo pecado, seja transformada, porque você foi salva para viver vida, e vida em abundância. Então, meus irmãos, que isso seja uma impressão que Deus, um carimbo que Deus possa ter colocado no seu coração essa noite. Amém? E para terminar, eu queria terminar com a frase de Moisés: se Ele não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Se Ele não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Agora, se Ele estiver conosco, nos leve a todos os cantos da terra, porque o nosso Deus é o Deus missionário, é o Deus da missão, o Deus da criação, e o Deus que irá restabelecer todas as coisas.